quais são os desafios das mulheres do sistema prisional. Esse é um vídeo que eu quero fazer algumas reflexões dessas mães, esposas, filhas, mulheres que enfrentam os desafios da cadeia. Um assunto bastante interessante, então deixa seu like porque o Papo Reto está no ar. É pra garantir a paz que o malandro vai pra guerra. Treta de ladrão, pilantra enforcado na cela. Fogo no pavilhão, explode a rebelião. Escreve com sangue a nossa reivindicação. Quem são essas mulheres que passam longos anos da sua vida enfrentando o caos do universo prisional? São mães, são esposas e são filhas que muitas vezes acompanham essa pessoa amada nesse processo doloroso que é visitar um preso. Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e o canal aqui do Papo Reto quer deixar uma homenagem e uma reflexão sobre essas guerreiras que muitas vezes passam terríveis desafios. Essas mães, essas esposas que infelizmente têm que saborear as frustrações, a falta de educação de muitos policiais penais, agentes penitenciários, pessoas que não exercem com dignidade a sua função, porque a partir do momento que é um servidor público, está servindo ao público e serve muitas vezes com desrespeito, com mau humor e muitas vezes descontando a sua própria frustração pessoal nas mães, nas esposas e nas filhas. E ao mesmo tempo essas mulheres, elas têm que segurar toda aquela humilhação, todo aquele momento constrangedor, porque se em algum momento ela levantar uma questão até mesmo do seu direito, até mesmo de um questionamento a respeito de certos comportamentos, que eu não estou generalizando de todos os funcionários que trabalham nas unidades prisionais, mas de grande parte desses funcionários, muitas vezes eles acabam ameaçando que vão suspender a visita, que não vão deixar entrar. Ou seja, essas mulheres infelizmente passam muitas humilhações no sistema prisional. Essas mulheres que muitas vezes são vistas pelos vizinhos, pelos colegas, olha lá a mãe do traficante, olha lá a mãe do bandido, olha lá o filho dela tá preso, olha lá o marido dela tá preso. Mas não somente isso, mas também daqueles funcionários que não estão preparados para trabalhar nesse tipo de serviço, que é atender essas pessoas, esses visitantes, acabam tratando essas mulheres como se elas fossem criminosas, como se eles tivessem que estender a pena, sem entender que um dos princípios do direito penal proíbe totalmente que você possa estender a pena para familiar. Existe um princípio que eles deveriam estudar chamado individualização da pena, ou seja, quem está cumprindo pena é o marido, quem está cumprindo pena é o filho, não é a mãe, não é a esposa, não é a filha. E esse calvário dessas mulheres é semanal. Toda semana essas mulheres acordam muitas vezes de madrugada, preparam o almoço, preparam o que a gente conhece como jumbo, cria-se toda ali uma preparação. Muitas dessas mulheres pegam ônibus, 1, 2, 3 ônibus, quando não se diz também daquelas mulheres que têm que viajar 600, 700, 800 quilômetros para passar algumas horas com o seu filho, algumas horas com o seu marido. Nenhuma mãe, e eu trago para o centro dessa reflexão essa mulher chamada mãe, nenhuma mãe quando foi conceber o seu filho, no momento que estava gerando na barriga, naquele momento do nascimento, ela olhou ali para o filho dela no berço, até mesmo nos seus braços, e imaginou, falou, nossa, que bacana, meu filho vai virar um criminoso, meu filho vai virar um traficante, meu filho vai virar um bandido. Muito pelo contrário, essas mães muitas vezes trabalhando para sustentar os seus filhos, muitas vezes elas também com muitas cicatrizes na alma, porque você tem que entender que muitas vezes uma mãe ela não é carinhosa com seu filho, não é culpa dela, às vezes ela também não recebeu o carinho quando ela era criança e muitas vezes ela não consegue na linguagem do amor transmitir isso. Então existem muitas feridas das almas e é por isso que eu sempre falo que cada ser humano é uma história, cada ser humano tem as suas feridas e as suas cicatrizes, mas nada e ninguém vai conseguir descodificar o amor de uma mãe para seu filho, o amor de uma mãe para realmente estar ali enfrentando horas e horas de fila, horas e horas de humilhação, passar por todos os desafios que só essas mães sabem
quando estão passando dentro de um sistema prisional. A esposa pode abandonar o seu marido no sistema prisional, existem vários casos que ocorrem isso, mas uma mãe jamais. A mãe sempre é, nesse contexto de visita, a última pessoa que vai abandonar o seu filho nesse sofrimento. A mãe é a única pessoa, o único ser que vai conseguir compreender e amar ainda o seu filho, independentemente do crime que ele praticou. Isso é muito diferente de concordar com o crime que ele praticou, porque a imbecilidade coletiva não consegue fazer essa distinção entre compreender e estar apoiando e aplaudir uma ação. Essas mães acabam nutrindo dentro do seu coração a esperança de quando seus filhos retornarem para a sociedade, que eles possam retornar um cidadão melhor, que eles voltem a ser trabalhadores, que eles construam uma família, que eles sejam homens dignos, homens que realmente tenham honra e valor. A aposta da mãe sempre é essa. A aposta da mãe é sempre buscar que o seu filho seja um homem melhor. Claro que no meio de todas essas histórias existem as exceções, existem aqueles que realmente não vão se recuperar ou que não querem se recuperar. É lógico, porque toda regra tem as suas exceções. Mas mesmo assim, essas mulheres depositam o seu tempo, o seu valioso tempo, porque a moeda mais cara que tem na nossa vida chama-se tempo. Esse tempo que a gente está cada dia mais perdendo e caminhando, logicamente, para o fim da nossa história, porque a única certeza que nós temos é a morte. E para poder realmente refletir sobre o 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o que falar dessas mulheres que também passam longos anos da sua vida esquecidas muitas vezes nas penitenciárias femininas, mulheres que estão abandonadas no sistema prisional, mulheres muitas vezes que foram abandonadas pelos seus maridos, porque os maridos não têm a mesma resiliência, não têm a mesma disposição, não têm o mesmo amor para enfrentar longos anos de fila, longos anos de visita para conseguir acompanhar a sua esposa. Tem exceção? Tem, são raríssimas, mas se você for poder comparar o sistema penitenciário feminino do sistema penitenciário masculino, é só você passar na fila dos dias de visita, você vai ver a quantidade de mulheres que estão lá para visitar o seu marido ou o seu filho, e passe também normalmente numa fila, né, dessas cadeias femininas, você vai ver também que vai ter muito mais mulheres. Por que mulheres? Porque são mães que estão lá visitando suas filhas, ou os filhos que estão visitando as suas mães. Então você começa a perceber que a mulher, de fato, tem um olhar muito diferente do homem, um olhar de superioridade, um olhar de empatia, de companheirismo para com seu companheiro. E essa é a nobreza de um coração de uma mulher, que para mim parece um grande oceano recheado de mistérios, e quanto mais você vai se aprofundando, mais você vai percebendo que você não tem respostas, e os mistérios relacionados ao comportamento das mulheres, a toda essa característica de cuidar, essa característica de lutar, de realmente desbravar os desafios, coloca a mulher num nível muito superior. Isso aqui não é nenhum tipo de rasgação de seda, isso aqui é apenas uma testificação de quem viveu o sistema prisional na pele e presenciou muitas mães, muitas mulheres semanalmente lá cuidando dos seus filhos e dos seus maridos. Mulheres com várias histórias, como eu já até mesmo citei, tem uma história aqui que eu conto no meu livro chamado Lodebar, Submundo do Crime e a Vida na Prisão, de uma senhora de mais de 70 anos de idade que viajava longas e longas viagens, quilômetros, para poder visitar o seu filho, preparar uma comida que ele gostava. Quando eu faço esse trabalho aqui no YouTube para humanizar o sistema prisional, não é para passar a mão na cabeça daquele cara que cometeu um crime. Não misture as coisas. A questão da humanização do sistema prisional está muito mais engessado e muito mais focado nas famílias, realmente nessas mães, nessas esposas, e tentando alertar a sociedade de que existe sim o crime, existe sim o sistema prisional, mas por trás de tudo isso existem histórias, existem famílias, e se você realmente se importa, você deveria minimamente pensar de forma mais séria sobre tudo isso. Como está até escrito aqui nessa camiseta que eu costumo usar, olha aqui,
Quando alguém julgar os teus caminhos, empreste para ela os teus sapatos. É muito fácil as pessoas julgarem os nossos caminhos sem ter atravessado o que nós atravessamos. É muito fácil você ficar dando opinião sem você realmente atravessar os mesmos trechos da mesma forma que aquela pessoa atravessou. Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Fica aqui então a minha homenagem, a minha singela homenagem para você que é mãe, para você que é esposa dessas pessoas que estão cumprindo pena no sistema prisional. Que Deus possa dar muita força, muito conforto para você, que realmente Deus faça uma grande obra na vida do teu marido, na vida do teu filho, e que possa realmente renovar as tuas forças, que eu sei que de forma semanal você precisa disso, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e até nosso próximo encontro. Valeu!